No Música Brasil de hoje, você confere uma super entrevista com o guitarrista Eduardo Júnior. No quadro Papo Musical, a gente vai entender um pouco mais sobre o mercado da música no Alto Tietê. E no quadro Som da Vida, a gente vai conhecer a história do maestro e pianista Rodolfo Chivenga. Isso e muito mais você confere no Música Brasil. E já que o tema de hoje do Música Brasil é rock, a gente trouxe aqui um super entrevistado que é o Eduardo Júnior. Ele é guitarrista solo da banda SP66. Bem-vindo ao Música Brasil. Obrigado pelo convite. Então, eu gostaria de saber primeiro como foi que você entrou nesse universo da música. Certo, eu comecei a tocar com 12 anos de idade. Meu pai me incentivou comprando violão pra mim. E aí, desde então, jogando Guitar Hero, vendo umas bandas que minha mãe curtia também, comecei a aprender sozinho. Aí eu fui para uma aula, estudei um pouco, abandonei o curso e aí comecei a treinar em casa mesmo. Pra internet, revistinha, ouvindo as músicas. E aí fui montando banda na escola, apresentação finais de ano de projetos da escola, até montar a banda para começar a trabalhar com isso mesmo. Isso com quantos anos mais ou menos você teve essa iniciativa de montar mesmo a banda? Montar com 16 anos. 16? Isso. Aí foi na escola que a gente começou a montar banda de rock. E de onde que surgiu esse seu interesse pelo rock? Teve alguma influência da família? Teve influência dos meus pais desde pequeno, né? Eu cresci ouvindo Guns N' Roses com a minha mãe, Aerosmith, então desde pequeno em casa tive muito contato com música, com meus avós do sertanejo, né? Moda de viola caipira desde pequeno, então música sempre fez parte. Tocar instrumento também, só que a gente não tinha esse conhecimento de que, vamos comprar um violão para ver se ele se desenvolve. Aí foi meu pai que teve essa iniciativa. Aí desde então, desde pequena, a música já faz parte da minha vida e do meu irmão, que também acompanha na banda. Entendi. E esse convite para você entrar na SP66, quando que surgiu? Na verdade, eu que forcei um pouco a barra. Foi assim, eu fiquei sabendo de um show deles aqui em Mogi, e aí eu já ia ver um show, eu acabei desistindo do show da banda para ver o show deles, que um amigo meu que trabalha com o vocalista e o baterista falou, meus amigos vão tocar aqui no bar, vem aqui. Aí eu fui lá, dei um oi pra todo mundo e vi eles tocando. Aí quando eu vi eles tocando, eu falei, tem 3 caras só, né? Eu falei, eu toco guitarra, tá precisando, acho que tá faltando um peso na banda aí, um som mais agressivo. Aí eu falei pra ele, depois do show, né? Ele falou, pega o meu contato e vamos marcar um ensaio, alguma coisa. Só que ele nem deu bola, ele não me chamou e eu fiquei enchendo o saco desse meu amigo. Eu falei, não, vai, fala pra ele, chama eu pro ensaio. Até que eles conseguiram falar, não, vai, vem aí e ensaia essas 10 músicas, a gente vê como que faz. Aí eu fui no ensaio pela primeira vez com eles, mas enchendo o saco deles. E como que foi essa primeira experiência lá no ensaio? Você tava nervoso? Tava, nossa, porque pra mim os caras eram assim, eles já estavam na estrada há uns 4, 5 anos. E eu tava parado há muito tempo com banda, então eu falei, vou mandar o meu melhor pra eles gostarem e eu ficar. Só que eu cheguei lá, eu não tinha caixa, eu não tinha pedal, eu não tinha nada, só tinha minha guitarra. E ainda usei o equipamento deles ainda na hora do ensaio. Aí eles gostaram pra caramba e falaram, por mim você pode ficar. E aí, deu 3 meses, não, 3 meses não. Deu 2 semanas e meia e eu sabia que ia ter um show grande daqui 3 meses. O primeiro show era só pra teste. Eles falaram, pega aí, 90 músicas, em 3 semanas, mais ou menos. E aí em 3 meses tinha um show grande pra fazer em Itaquá, que era pela prefeitura. A gente então ia tocar pra cidade toda. E eu nervoso com o primeiro show pra pegar 90 músicas, aí deu certo. E como que você fez pra decorar esse número tão grande de músicas? Muitas músicas que eles têm no repertório eu já sabia tocar, então algumas eu nem precisei treinar, tocava sozinho já. Era mais a sintonia da banda, de você tocar em conjunto e cada um pegar o jeito, o tempo. Mas as outras eu nem conhecia, eu nem cheguei a conhecer as músicas. Eles tocam muito anos 70, 80, então músicas nacionais que eu não conhecia. Deu um pouquinho de trabalho, mas o dia inteiro tocando lá deu pra tirar as músicas. E essa parte da guitarra mesmo, você foi aprendendo sozinho ou você fez curso? Então, eu comecei com aula de violão por 3 meses. Aí assim que eu aprendi a parte teórica, ler, cifras, essas coisas, eu abandonei a aula. Aí fiquei treinando em casa. Aí eu arrumei meu primeiro emprego ainda, né, com 16 anos. Aí eu falei, mãe, eu vou comprar uma guitarra, você me ajuda? Aí eu comprei a guitarra. Aí eu comecei a treinar a guitarra mesmo. Aí outro conhecimento, outra prática. E aí eu tinha o violão, que podia fazer barulho em qualquer lugar, na escola, levar, e a guitarra precisava ter mais equipamento, então era mais dinheiro para investir. Aí eu falei, será que eu compro, será que eu não compro? Aí minha mãe falou, não, vai lá, você quer, você compra. Compra lá e começa a estudar, mas tem que levar a sério.
Aí eu fiquei o dia inteiro. E por grande influência do jogo Guitar Hero, né? Que eu e meu irmão falava, como que é possível os caras tocar desse jeito, né? E a gente ficava tentando imitar o jogo no instrumento, e saiu tudo errado. Aí até que eu precisei depois entrar num curso mesmo. Aí eu fiz 1 ano de curso de guitarra. Aí depois você foi treinando sozinho, Sim. pegando... Aí depois eu fui, com grande ajuda da internet, né? O YouTube hoje você procura qualquer coisa lá no Cifra Clube, ou até mesmo com amigos, né? Eu conhecia bastante gente que tocava e me dava dicas. Para a gente entender ainda mais sobre música, a nossa repórter Laiane Stephanie foi até as ruas da região central de Suzano para conversar com o proprietário de uma loja de instrumentos musicais e CDs. Vamos conferir agora a matéria dela no quadro Papo Musical. E aí, gente, no Papo Musical de hoje falaremos com o Célio, proprietário da loja Power Sound na região central de Suzano, que trabalha há mais de 20 anos com o ramo musical. Como você começou a trabalhar com a música? Bom, desde pequeno, assim, eu sempre gostei de música, eu ouvia muito disco, né, em casa, na minha mãe, meus tios, e então eu decidi, falei, não, eu acho que eu vou seguir esse caminho. Um dia fui passar férias na casa de um tio meu que tinha uma loja de discos. Então fui pra loja e, nossa, depois daquele dia até hoje eu tô aqui. Foi paixão de criança Sim, mesmo. sim. No geral, qual é o ritmo mais procurado aqui na sua loja? Então, o que mais vende, assim, se for numerar hoje, seria as músicas mais antigas, digamos assim, tanto internacional como as músicas nacionais, rock dos anos 80, coletâneas assim de sertanejo antigo também tem, porque hoje até o sertanejo digital ninguém compra mais CD, mas é essa coisa que vende ainda. Instrumentos musicais de corda, que é o iniciante, né, que é o violão, que é o que tem mais saída hoje, né, ainda. Qual que é a expectativa de vendas para esse ano? Então, devido à crise A crise digital que a gente vem conversando. não só isso, mas a crise financeira também no país, então a música hoje eu vejo como está em segundo plano, digamos assim. O pessoal quer resolver os problemas da casa para depois ter essa parte de entretenimento, isso, correto. Então, eu creio assim, quando a gente passar por esse momento, passando no país, eu creio que vai voltar a ter essa parte de crescimento, tanto na parte de vendas de instrumentos, como na parte musical também, de mídias, né? Porque tá voltando o vinil. A única gravadora no Brasil que faz gravação ainda de discos, ela voltou à atividade, então o pessoal, esses cantores novos querem investir nesse formato, né? Vintage. Então é uma coisa que vai aquecer também o mercado. Já está, mas assim, não pegou ainda da forma que tem que ser, mas eu creio que está no caminho. A gente usa o espaço da loja aqui também para eventos, né? Inclusive tem recital de escolas, de música, bandas de rock da cidade, do Alto Tietê se apresentam aqui na loja. Que legal! A gente abre o espaço, tipo, sem levantar uma vertente. E é isso, pessoal. O Papo Musical de hoje acaba por aqui. Mais uma vez, Célio, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço. Na hora que precisar, estamos nas ordens. Obrigada. E a história da banda, como que foi que ela surgiu? A banda SP66, eu me pergunto isso desde que eu entrei, porque como eles já tinham há 4 anos, eu falei, SP66, de onde vocês tiraram esse nome? Porque o primeiro show que a gente fez foi um desastre, e foi em Guararema, onde a rodovia é SP66. Aí ele falou, cara, vamos desistir de tocar, a gente não leva jeito pra isso. Não tem como a banda fluir desse jeito. E aí nisso os caras falaram, não, vamos continuar e vamos pôr o nome da banda de SP66. Não sei como eles decidiram isso. Aí eles colocaram esse nome, até o logo é uma estrada, uma placa com um nome e umas asas, tem umas guitarras atrás, bem motoclube, bem essa pegada de motoclube. E aí eles montaram essa banda e ficaram, só os 3 por 4 anos tocando. Entendi. Você falou que o logo ele tem essa pegada meio motoclube. Onde vocês costumam tocar, geralmente?
A gente toca bastante em evento de motoclube que eles fazem uma parceria muito solidária. Então, o motoclube, às vezes, eles arrecadam... O valor da entrada é arrecadado para doar para as instituições carentes. Então, o motoclube ele é um grupo muito forte nessa questão e ele sempre precisa de banda para fazer o atrativo, tanto para a galera do motoclube quanto o pessoal de fora. Então, tem bastante espaço para a gente tocar nos eventos. Eles alugam sítio, lá em Biritiba, por exemplo, onde eu moro. Eles pegam o ginásio municipal, conversam com a prefeitura e fecham o ginásio municipal uma vez no ano para fazer esse evento de motoclube. Então acaba que a gente conversa com os presidentes e faz os shows lá. É uma maneira da gente espalhar o nosso trabalho, né, divulgar e também ajudar essa causa deles. E quais são as maiores influências da banda? Sim. A gente tem bastante influência internacional. A gente tem bastante influência do The Doors, do Creedence, Beatles. Aí, para uma pegada mais pesada, a gente segue bastante Iron Maiden, Metallica. É mais ou menos aonde o repertório da banda chega. E nacional é o pop rock, né? E também dos anos 80, Legião Urbana, Cazuza. Entendi. E você acredita, a maioria das inspirações de vocês são internacionais. Sim. Você acha que ainda falta força no rock nacional? Ah, demais. Falta muito. Se eu for contar no dedo quando o rock nacional morreu, foi pra mim nos anos 2000, 2005, 2006, que a última pegada pra mim que foi boa foi quando surgiu aquele rock meio skate. Detonautas, Los Hermanos, CPM, Charlie Brown. Depois disso não teve mais. Que era a época Malhação, né? A abertura da Malhação era Detonautas, Charlie Brown. Depois disso não teve mais. Então, no rock nacional falta bastante coisa ainda. E por que você acha que teve essa queda? Tipo, antes dos anos 2000 o rock ainda era mais forte. Aí depois teve essa caída. Eu acho que o mercado, né? Hoje não dá pra você fazer todo mundo ouvir rock. Sendo que o que vende não é o rock hoje aqui. Então o sertanejo ele vai ter mais visibilidade na internet. Por imagem, por letras, por falar do dia a dia, por brincar com memes nas músicas, ou fazer paródias, ou fazer disputa, né? Tem a música que fala uma versão masculina e a outra que fala a versão feminina. E no rock não dá pra você brincar. Sendo que hoje tem bastante coisa pra você criticar, né? Igual o Legião fez, igual o Cazuza fez, mas não fazem mais letras assim. Acaba que... Hoje eu acho que a sociedade não quer ouvir uma letra muito crítica. E por que será? Acho que por conta da internet, fica muito fácil você segmentar o que você quer ouvir. Antes era rádio e TV. Então o que estava passando era o que você tinha que ver. A MTV foi um bom exemplo disso. A primeira vez que a gente teve acesso a clipes de banda, se não fosse programas de TV como a MTV, a gente não teria na internet. Nos anos 90, no começo dos anos 2000. Hoje você pode acessar um clipe, baixar a música no Spotify, de qualquer estilo e você escolhe. Não determinam mais o que você vai ouvir. Apesar de determinar pelo mercado estar seguindo por uma linha, sei lá, sertanejo, funk ou algo assim. Se o mercado seguisse pro rock, com certeza ainda estariam ouvindo rock. Eu sei que você deve estar gostando da entrevista, mas agora a gente vai ter que dar uma paradinha. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Música Brasil. A Som Livre lança no Brasil o melhor dos Rolling Stones em 3 DVDs e um box. Apresentações que entraram para a história da música. A trajetória dos Rolling Stones em 8 shows que marcaram gerações. Voltamos a apresentar o Música Brasil. Não falei para vocês que a gente ia voltar rapidinho? Agora nós vamos continuar conferindo a entrevista com o Eduardo Júnior. E o que você acha que o rock precisa fazer para se reinventar? Para começar a atingir mais pessoas, principalmente o nacional? Eu acho que partir para a parte crítica não vai adiantar muito. Ele tem que ser mais pop. Uma banda que para mim começou bem e depois sumiu foi o Malta. Eles apareceram na Globo, ganharam o programa da Globo, fizeram um álbum que estourou, fizeram vários shows e depois sumiu. E eles vieram numa pegada pop, umas letras mais românticas, com peso, e aí sumiram. Então tem que vir pro pop. Tanto que bandas de pop hoje que pra mim não some é o Jota Quest. Eles são pop rock, mas até hoje se tiver um show do Jota Quest vai lotar. Não como se você fizer um show do Traje a Rigor. Foi uma banda muito crítica nos anos 80 e foi muito boa, mas não tem mais público que vá assistir eles.
Então você tem que ir para uma área pop, tem que continuar fazendo letra mais jovem e tentar pôr um pouco de rock. Mas e na sua opinião, qual que é a importância dessa crítica dentro do rock, a crítica social? Assim como qualquer estilo de música, ele tem um intuito, né? O rap ele tem como protesto, o rock ele tem como crítica, o rap também tem como crítica. Então a importância é essa, você vai falar com um público jovem, com uma tribo, e você tem que desenvolver essas pessoas a criticarem, porque falar mais do mesmo um monte de gente já faz, entendeu? E você vir com uma letra cabeça, uma letra que te faz refletir, hoje em dia é o que está em falta. Então o rock ele serve para isso, essa é a diferença. O rock mesmo em si, geral, não falando do nacional, é eterno, tipo, músicas dos anos 60 fazem sucesso até hoje. Por mais que você venha com uma banda nova e faça uma regravação daquela música, a versão original ainda vai ser melhor. Então Beatles é Beatles e não vai morrer. Por quê? Porque eles vieram com tudo, com uma inovação, com uma crítica, com alguma coisa que mudou a sociedade. Igual o filme do Queen atualmente. Né? Então, assim, surgiu o filme do Queen, já veio o documentário da banda Motley Crue. Então, tipo, muita coisa que eles fizeram vai refletindo. E se você seguir nessa linha, creio que a importância da crítica é essa. Você mudar um pensamento atual e tentar estender isso por décadas. E aqui no Alto Tietê, as bandas estão começando, ou até mesmo para ter circuitos, vocês têm apoio? Vocês sentem que tem apoio por parte dos órgãos governamentais? Não, a gente não tem. Um exemplo disso vai ter o aniversário de Mogi, e bandas da região eu não vi muitas serem citadas para tocar, assim como Virada Cultural. Virada Cultural de Mogi das Cruzes. Então tem que ter bandas de Mogi das Cruzes. E você quase não vê músicos daqui fazendo parte. E se vê, não é tão divulgado. Então aí que tá. Eles dão um apoio, dão um espaço, mas assim, se vira e é isso aí, é o que a gente pode te dar para você. Mas apoio mesmo de um órgão, de um estúdio, de uma loja de instrumento, de um evento na praça de tarde que tem uma banda para tocar, alguma coisa, a gente não tem aqui. Rock na Praça do Carmo, sei lá, rock na Praça do Relógio, alguma coisa assim, não tem hoje em dia. E para ser músico, aqui no Brasil é difícil? Se você quiser ser músico, não. Hoje, se você quiser ser músico, você pode tocar todos os estilos, fazer um freelancer. Você pode trabalhar pro sertanejo, pro reggae, pro pagode. Se você toca um violão ou uma guitarra, você tem espaço. Para ser roqueiro no Brasil, sim, aí é difícil. Então eu já toquei em sertanejo, já toquei em banda de reggae, já toquei rock, pop rock, já toquei violão e voz só. Então assim, para isso você tem espaço. Porque parar pra pensar, se você for tocar pro Vaca Louca, por exemplo, de algum lugar aqui, você tem bandas para isso. Tem músicos para isso. Por mais que você só cante, você pode chamar um amigo seu que toca violão e pagar um cachê para ele. Ele vai ter espaço. Agora, se você quer montar uma banda de rock, aonde você vai tocar aqui? Fora identidade visual, instrumento e se manter nesse meio. Aí que é o difícil. Entendi. Então, para viver só de música fica mais difícil. Para viver só de música como rock, sim. Agora, para viver de música como múltiplo, né? Para trocar para todos os estilos de música, acho que dá. E até agora, qual que foi o momento mais marcante da sua carreira? Até hoje, eu acho que foi um show que a gente fez no Motoclube em São Paulo, onde eu acho que devia ter pelo menos umas quase 1.000 pessoas. Tipo, para uma banda que não toca nem para 60 pessoas no dia a dia, 1.000 pessoas foi muita coisa. E assim, era um palco gigantesco, era tipo cena de clipe de rock mesmo, você vê aquela galera toda lá, a mão soa, você não sabe nem o que faz, você não sabe nem olhar pro público, você não consegue olhar pra frente, então esse foi o momento mais legal. E depois você vê que a galera gostou, sabe, tipo, elogiou, veio, conversou. Por ser um meio tão próximo, você sai do palco e anda por eles, você vai, sei lá, vai conversar com alguém ali e as pessoas estão conversando com você como se você fosse amigo delas. Então é muito próximo o contato. Entendi. Então esse foi o momento mais legal da sua carreira. Sim. Mas e a contrapartida? Já teve algum momento que você pensou em desistir da música? Já teve shows que a gente fez e foi assim, a gente chegou cedo, montou tudo, tocou, veio o público. A gente fez o show, trabalho normal. No final da noite, o dono do estabelecimento, ele não pagou, teve briga, teve discussão, a gente saiu mal falado, a gente teve que voltar para casa sem dinheiro da gasolina, sem o dinheiro que a gente estava contando, né? Porque querendo ou não é um gasto. Hoje, se a gente for em 4 carros, 4 com carros que você tem que abastecer e você vai sem nada. Você está esperando o cachê que você recebe na noite. Tinha contrato, tinha tudo e mesmo assim ainda não fizemos, a gente não teve o retorno. E aí depois disso teve várias portas se fecharam, porque a gente ficou queimado. Que realmente falaram como se a gente tivesse errado.
E aí, depois disso, a gente ficou uns 3 meses sem show. 3 meses parado, procurando show e não conseguia nada. Acho que esse foi o pior momento. Assistindo a conversa aqui com o nosso entrevistado Eduardo Júnior, a gente vê como a música é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Por isso, no quadro Som da Vida, nós vamos ver como ela foi capaz de transformar completamente a vida do maestro e pianista Rodolfo Schwenger. Começa agora o quadro O Som da Vida. Eu sou Rodolfo Schwenger, moro em São Paulo, capital, sou regente e pianista. Eu comecei trabalhando com música, em Leme ainda. Bem jovem eu dava aula de piano, de órgão eletrônico para algumas crianças perto de onde eu morava. Mas eu acho que quando eu comecei a trabalhar mesmo, foi em 98, quando minha mãe morreu. Ela tinha alguns corais infantis na cidade, inclusive na escola do meu irmão, que ele era diretor na época. E aí, para não deixar as crianças na mão, já estava tendo a falta da professora, a falta da minha mãe, e daí eu juntei tudo isso e comecei a reger os corais. Daí, depois disso, em 99, eu vim para São Paulo, quando eu entrei na Unesp. Continuei com os corais em Leme, tinha também um coral adulto. E entrei no projeto Guri Santa Marcelina para dar aula de música. Era pianista correpetidor também. Em 2013, eu entrei no primeiro musical que eu fiz, que foi o Crazy For You, que para mim é um divisor de águas bem importante na minha vida. Eu sou muito grato a uma amiga minha, Beatriz De Luca, que é ela que ligou e falou que estava aberta as inscrições, que era para eu mandar meu currículo. E aí eu fui chamado, fiz o teste e entrei. De lá pra cá eu fiz o Crazy For You, que é o primeiro. Depois eu fiz o Chaplin. A música vem mudando minha vida. A música, todos os dias ela muda alguma coisa em mim. É um trabalho transformador mesmo, porque a cada ideia nova, a cada trabalho novo, a cada pessoa nova que eu conheço, tudo isso vai agregando informações e formações para a caixinha da vida, e isso vai me transformando também, vai me renovando e vai dando crises e tudo mais. E é tudo isso que me forma, e o contato com as pessoas, e tudo isso que aos poucos vai sendo esse eu aqui. E talvez amanhã eu já seja outro, e outro, e outro. Isso que é legal da vida. É isso, a música me transforma todos os dias. O Aparecida Musical é um musical escrito por Valcir Carrasco, direção da Fernanda Chama e do Carlos Bauzes. Está em cartaz no Teatro Bradesco até dia 23 de junho. Às sextas-feiras, às 21 horas, sábado, 16 horas e 21 horas, domingos, 15 horas e 19h30. Apareçam lá, ficarei muito feliz. Está muito bonito o musical. Mas aí depois vocês se juntaram e conseguiram recuperar, né? Mas grandes bandas também passaram por isso, né? Quando a gente para pra olhar, sempre tem essa dificuldade. Sim. No começo. Isso ajuda até a inspirar, né, um pouco também. Muitas vezes que a gente vê boatos dos próprios integrantes em brigas, né, pessoais, que fazem a banda dar uma pausa ou algo assim. Mas quando o elemento externo envolve na banda, aí é difícil, porque se 5 pessoas da banda desanimam, são 5 pessoas que... É uma banda inteira, né? Às vezes um tá animado e 4 não, aí não vai pra frente, não tem como. Você precisa que todo mundo tenha a mesma cabeça, então são 5 pessoas pensando diferente, e você tentar trilhar um caminho, tentar trilhar um objetivo junto, é isso que é a parte difícil. Então se um desanima, dificulta bastante. E uma coisa interessante, a gente vê algumas bandas mais antigas, igual o Queen, os Beatles, eles têm uma força muito grande hoje em dia. Algumas bandas novas não conseguem chegar nisso. Qual que será que é o segredo dessas bandas? Que deixaram elas tão icônicas e por tanto tempo ali, com esse público forte. Sim. O Paul vem fazer show em São Paulo, lota ainda, né? Como eu cresci ouvindo rock com a minha mãe, e se minha mãe cresceu ouvindo rock com uma outra pessoa que influenciou ela, aí que tá. O rock ele vai passando de geração para geração. Então se os pais são fanáticos por Beatles, eles vão passar isso para os filhos e assim vai espalhando a imagem deles. E o rock foi tão forte nessa época, Woodstock e tudo mais,
E, como eu falei, é eterno, né? Pode passar 40 anos e ainda vai fazer sucesso essas músicas. O peso que eles têm pra mim é que o público do rock é conservador. Eles gostam das bandas antigas e não dão espaços para bandas novas. Então eles acham assim, o rock mudou, óbvio que mudou. Você tem que ir junto com eles. Mas quem gosta do jeito que o rock era nos anos 60 e 70, tem dificuldade de entender do jeito que o rock é hoje em dia. E por isso que aquelas bandas são tão faladas e quando tem show deles, lota. Porque pode ser o último show deles no Brasil. E nunca mais eles tocam. Então, quando vem, eles sempre vão encher o estádio e tudo mais. E se você, já faz muito tempo que você trabalha com música, se você pudesse voltar no tempo e falar com você lá no início de carreira, teria algum conselho que você se daria? É não gastar todo o salário com guitarra. Acho que a única coisa que eu me arrependo foi isso. Porque eu achava que se eu comprasse a guitarra igual do cara, eu ia tocar igual o cara. E eu não tinha ninguém pra falar isso pra mim. Não, primeiro estuda com uma guitarra mais ou menos, depois você compra uma boa. Foi isso que eu fiz. Eu gastei muito dinheiro com coisa desnecessária. E hoje eu tenho um equipamento ótimo que eu vou levar pro resto da vida, porque é qualidade e o preço. Mas antes eu gastei tanta coisa que hoje eu nem sei o que eu tô fazendo com aquilo. Tá lá guardado, eu nem uso. Acho que é a única coisa. E fora as motivações e decepções da banda, se eu pudesse voltar, eu ia falar, faz a mesma coisa de novo. E por fim, já a última, que já está acabando, Sim. Queria saber qual que é a sua visão para o futuro do rock Que no Brasil. No Brasil? Uhum. Que ele continue enaltecendo grandes nomes como Raul Seixas, como Cássia Eller, Titãs, como grandes bandas, Cazuza, Legião Urbana, e que não esqueça que no rock ele teve importância na época da ditadura, na época dos anos 80, nos anos 90, e não deixar isso morrer, porque futuramente a gente não sabe o que pode acontecer com a nossa sociedade política, então vai ter muito material bom para bandas hoje que estão tentando seguir uma carreira com música autoral, trabalhar em cima disso. Então lembrar que naquela época eles também pensavam que seria difícil, que não daria em nada, e hoje em dia eles são grandes nomes. E que futuramente essas bandas também podem ser, tanto quanto a minha, como de amigos que eu vejo por aí fazendo música própria. Entendi. Eduardo, muito obrigado, Valeu. por comparecer aqui no Música Brasil. Agradeço. Valeu. Volte sempre aqui no Obrigado. Música Brasil. Valeu. Infelizmente, o Música Brasil de hoje está chegando ao fim. Em breve a gente vai voltar com um novo episódio falando sobre um novo gênero musical. Muito obrigado por ter nos acompanhado e até o próximo programa.